Ei pessoal, tudo bem? Aqui é Arthur mais uma vez. Estamos aqui com mais uma aulinha, né? A aula de hoje é sobre correção de exercícios, tá? Nós vamos corrigir aí alguns dos exercícios que vocês fizeram, né? Que estavam lá sugeridos nas duas primeiras aulas, tá bom? Vamos dar um foco nessa primeira aula de correção de exercícios para os exercícios do primeiro capítulo da sua apostila impressa, tá? Aquele capítulo que tem o título lá assim, Introdução à Termoquímica, né? Então, aqui a gente chamou, né, na nossa aula de Termoquímica 1, né? Então, os exercícios que eu vou corrigir hoje são do primeiro capítulo, tá bom? Que é referente à videoaula Termoquímica 1. Foi a primeira videoaula que eu postei, beleza? Então, se você tiver dúvida em algum exercício que eu não corrigi, porque aqui eu selecionei assim, aqueles que eu achei mais representativos, aqueles que eu achei que são os melhores exercícios, tá? Que são um bom exemplo do conteúdo, que são exercícios que normalmente são cobrados no Enem, nos vestibulares, tá bom? Então, se por um acaso algum exercício que eu não corrigi aqui, você tiver com dúvida, tiver querendo entender, é só você me mandar um e-mail aqui, tá? arthur.qui@upvix.com.br. Vou ter o maior prazer em te ajudar em responder as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que para o nosso simulado online, a matéria do simulado é justamente essa daqui, ó, Termoquímica 1, tá bom? Que é o que a gente vai fazer hoje. Os exercícios que a gente vai corrigir hoje são exercícios que têm relação com a matéria que vai ser cobrada no simulado online, tá bom? Então, atenção, simulado online, qual é a matéria? Termoquímica 1. Pegue os exercícios para fazer, dê uma olhada lá na videoaula. Eu escolhi aqui alguns daqueles, né, para a gente resolver juntos, mas tem muitos exercícios lá e se você tiver dúvida, não esquece de mandar um e-mail para mim, tá bom? Então, vamos lá então. Gente, olha só. Eu selecionei aqui para a gente começar o exercício 3 da página 9, tá? Então pega o seu exercício 3 aí, a sua apostila impressa, lá na página 9, tá bom? Exercício teórico aqui bem tranquilo, olha só. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão e 2. Água fervendo em panela que se encontra sobre a boca do fogão. Ele quer saber sobre esses processos, né? Qual seria endotérmico, qual seria exotérmico, tá bom? Então, olha só, gás queimando em uma das bocas do fogão. Gente, uma coisa que vocês não podem esquecer, toda queima é exotérmica, toda queima tem liberação de calor, de energia. Tá bom? Então falou gás queimando, certeza que é exotérmica, tá bom? Agora, água fervendo na panela. Gente, olha só, o que é a água fervendo? É a água passando de líquido para vapor, correto? Mas para ela passar de líquido para vapor, ela precisa absorver energia, ela precisa absorver calor. Pensa comigo, quando você quer que a água líquida vire vapor, você coloca lá numa panela e coloca no fogão, e aí o fogo, a queima do gás, né, representada pelo fogo, que está liberando calor, né, esse calor é transferido para a água, as moléculas de água absorvem esse calor e se agitam tanto que se desprendem das demais que estão no estado líquido e vão para o estado de vapor, tá? Então, gente, essa mudança de estado aqui da água fervendo, que é a água passando de líquido para vapor, só acontece com absorção de calor, ou seja, com absorção de energia, ou seja, é um processo endotérmico, tá bom?
Então, o primeiro é exotérmico e o segundo é endotérmico. Então, qual é a letra? Ó, 1 exotérmico e 2 endotérmico. Letra B, correto? Então, vou marcar aqui a letra B, ok? Belezinha, vamos para o próximo. Agora você vai mudar de página. Página 10, no exercício 9. Tá bom? Pegou o exercício 9 da página 10, olhou aí, virou a página. Beleza, então vamos começar. Olha só, ele está dizendo assim: a reação de queima do etanol, um combustível de uso amplo, pode ser representada pela equação termoquímica que a gente está vendo aqui abaixo, né? Então, olha só, queima do etanol. O C2H6O é o etanol, né? Professor, como eu vou saber que esse é o etanol, sendo que eu ainda não estudei química orgânica? Você vai saber porque ele diz queima do etanol. E a queima, né, a combustão, é a reação do combustível com o O2, com o gás oxigênio. Então, o único composto aqui que poderia estar sendo queimado, ou seja, que está reagindo com o O2, é o C2H6O. Por isso que ele dá para você concluir que ele é o etanol, tá bom? Então, aqui está o etanol, vai sofrer combustão, toda combustão, né, completa vai ter esse perfil de produzir CO2 e água, né? E ΔH negativo, porque toda queima, toda combustão é uma reação exotérmica que a gente acabou de ver no exercício passado. Beleza, está aqui as informações da sua equação. Considerando-se essas informações, pode-se afirmar que na queima de 138 gramas desse combustível ocorre a... Então, olha só, muita atenção. Aqui a gente tem um exercício que envolve a termoquímica com cálculo químico e cálculo estequiométrico, né? Isso daí é a cara do Enem, tá bom? Isso é muitíssimo cobrado historicamente no Enem, tá? Então, não deixe de se atentar muito para esse tipo de exercício. Um exercício que relaciona a quantidade de calor da reação com quantidades, né, número de mols, massa, volume dos componentes da equação. Isso daqui é uma das coisas mais cobradas no Enem na química, tá bom? Então, vamos entender a pergunta. Olha só, ele quer saber o seguinte: se eu colocar 138 gramas de etanol para queimar, vai liberar quanto de calor? Basicamente é isso, tá? Eu coloquei aqui na frente, olha só, fiz uma resolução assim, como se estivesse fazendo no quadro, né? E a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: qual é a massa molar do etanol? Veja bem, C2H6O é o etanol. Qual a massa molar do etanol? Você lembra como calcula a massa molar? Olha só, C2, então são 2 carbonos, H6, 6 hidrogênios e O, 1 oxigênio. 2 vezes a massa atômica do carbono, que é 12, vai dar 24. 6 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1, vai dar 6. Uma vez a massa atômica do oxigênio, que é 16, vai dar 16. Daí você soma isso aqui tudo e vai chegar em 46 gramas por mol. Ou seja, cada mol de C2H6O pesa 46 gramas, certo? Mas para que eu estou calculando a massa molar, professor, do etanol? Porque, olha só, de acordo com a equação que está balanceada, lembra que quando não tem nada aqui é número 1 na frente, que significa 1 mol? Pois é. Então, de acordo com a equação balanceada, 1 mol de etanol consegue, no final das contas, quando queimado, liberar 1.366 kJ de calor. De novo, a cada 1 mol de etanol que é queimado, há a liberação de 1.366 kJ de calor. Ok? Beleza. Então, eu escrevi isso de azul aqui, ó, dá uma olhada. A cada 1 mol de etanol que é queimado, libera 1.366 kJ de calor. Certinho?
Agora, olha só, sabendo aqui, pela conta que a gente fez, que cada mol de etanol pesa 46 gramas, eu posso reescrever essa linha que está de azul aqui desse jeito assim, ó. Ao invés de escrever 1 mol, eu escrevo assim, ó, 46 gramas de etanol, porque 1 mol pesa 46 gramas, a gente fez a continha aqui. Então, 46 gramas de etanol, quando queimados, liberam 1.366 kJ de calor. A pergunta do exercício é: queimando 138 gramas de etanol, vai liberar quantos quilojoules de calor? Essa é a pergunta. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a regrinha de 3, né? Vai multiplicar cruzado. 46 vezes x é igual a 1.366 vezes 138. E x, isolando, vai dar quanto? 4.098 kJ. Certo? Então, voltando para a alternativa, olha, com a liberação, né? Então, vai liberar na queima de 138 gramas desse etanol, vai liberar 4.098 kJ, pois a reação é exotérmica. Então, letra E. Ok? Tudo tranquilinho? Vamos para a próxima, então. Ainda na página 10, agora você vai olhar para o exercício 12. Tá bom? Então, dá uma olhada no exercício 12. E tá assim. Considere o seguinte gráfico, né? Um exercício de interpretação de gráfico. A2 gasoso mais B2 gasoso vão reagir e vão produzir 2AB gasoso, certo? Quem é o reagente? Quem são os reagentes? A2 mais B2. Quem é o produto? 2AB. Como você sabe disso, professor? Porque olha só, aqui embaixo no eixo X eu tenho o caminho da reação. Então aqui começou a reação e ela está se processando ao longo desse eixo. Então, onde começa a reação? Começa com os reagentes. Tá? Então aqui eu tenho, no início, né, da reação, eu tenho os reagentes que vão se transformar no final das contas em produto, beleza? Aí está perguntando assim, ó, de acordo com o gráfico ao lado, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. Aí está assim, ó, a variação da entalpia ΔH é, e aí gente, qual que é o ΔH? Positivo ou negativo? Não tem valores, né? Aqui é um ΔH positivo ou negativo? O que eu falei para vocês? Gente, olha só. Seta para baixo, lá na nossa videoaula, hein? Sempre que no gráfico você tem a seta para baixo, ó, seta para baixo, o ΔH será negativo e a reação é exotérmica, tá bom? Então, seta para baixo, ΔH negativo. Não se esquece disso, tá bom? Então tá. O ΔH é negativo e a reação é, ΔH negativo, reação é exotérmica. Então, seta para baixo, ΔH negativo, reação exotérmica. Porque se processa liberando ou absorvendo. Exotérmica é o que? Liberando ou absorvendo? Liberando. Então, é ΔH negativo. A reação é exotérmica, quando o ΔH é negativo. E libera calor. Então, letra D de dado. Beleza? Tão simples quanto fácil, hein? Bora para a próxima. Agora você vai lá para a página 18. Muda lá para a página 18. Estou te esperando, vai lá. Página 18. Pegou aí? Então tá. Exercício 14. Acha o exercício 14 aí. Página 18. Exercício 14. Achou? Então vamos lá. Olha, considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Beleza. Vamos pensar aqui. Ó. Aqui você tem vapor de água
aqui você tem água líquida e aqui você tem água sólida, gelo, tá bom? Pensa comigo, o que deve estar acontecendo para o vapor de água voltar a ser líquido? Você acha que ele está perdendo calor ou está absorvendo calor? Gente, para o vapor de água condensar, voltar a ser água líquida, precisa perder calor. E a água líquida, para virar gelo, precisa perder calor. Esse exemplo aqui, ó, você consegue imaginar muito bem, porque isso a gente faz quando a gente coloca água no congelador para virar gelo. É ou não é? O que vai acontecer? A água líquida vai perder calor e vai virar gelo, vai solidificar. Quem vai tirar o calor da água? O seu refrigerador. Beleza? Então, a água líquida ela perde calor para o refrigerador e vira gelo. Ou seja, esse processo aqui ele é de perda de liberação de calor. E o processo 1 também, de liberação de calor. Quando é liberação de calor, é exotérmica. Tá? É um processo exotérmico. Beleza. Então, pode-se afirmar que as transformações 3 e 4 são exotérmicas? Olha, gente, não. Por que não? Porque quando eu tenho aqui uma seta, um processo 3, sendo exatamente o contrário do outro, que é o processo 4, se um está liberando calor, o outro tem que estar absorvendo a mesma quantidade. Tá? Então, se eu tenho sentidos opostos aqui dos processos, um é exo e o outro é endo. Okay? Então, não tem como os dois serem exotérmicos. Letra B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. Olha, o vapor para virar água líquida e depois para virar gelo tem que liberar calor. Então, são exotérmicos. O processo 1 e 3 são exotérmicos. Então, isso está errado. Então, errado, errado. A quantidade de energia absorvida em 3, é igual à quantidade... Ops, tem uma coisa errada aqui. Olha, em 3 não é energia absorvida, é energia liberada, lembra? Inclusive, o seu refrigerador que capta essa energia que foi liberada da água líquida para virar gelo. Letra D. A quantidade de energia liberada em 1, certo, 1, energia liberada, é igual à quantidade liberada em 3? Não necessariamente. Então, a liberação de energia no processo 1 não necessariamente tem que ser igual à liberação de energia no processo 3. Tá? Então, isso está errado. A quantidade de energia liberada em 1, liberada, tá certo? É igual à quantidade absorvida em 2? Sim. Se 1 está liberando, 2 está absorvendo. Beleza, tudo certo. E se os processos são inversos, né? Os estados são os mesmos, apenas mudando o sentido, quer dizer que a quantidade de energia é a mesma. Só que o processo 1 está liberando energia e o 2 está absorvendo. Então, letra E. Ok? Letra E. Vamos para o próximo. Agora, mudou para a página 19 e o exercício é o 15. Pega aí, próxima página aí, 19, exercício 15. Olha só, questão boa da UFMG aqui, que também é a cara do Enem. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água... Então, a pergunta é sobre a evaporação da água. Tá? A evaporação da água. A evaporação da água é um processo endo ou exotérmico?
Acabamos de falar no exercício anterior, hein? Evaporação da água. Quer ver o exercício anterior? Vou voltar rapidão aqui, ó. Onde que está a evaporação da água? É o processo 2. É ou não é? Deixa eu mudar de cor aqui. Evaporação da água, olha aqui, ó, é o processo 2. Água líquida passando para vapor, tá? Então, se de vapor para líquido, lembra que era exotérmico, a água liberava calor? Água líquida para vapor, para evaporar a água tem que absorver calor. Então, a evaporação da água é um processo endo ou exo? A evaporação da água, a água tem que, para ela evaporar, ela tem que absorver calor, para as moléculas se agitarem e se desprenderem do líquido, lembra? Então, a água, para passar de líquido para vapor, ela passa por um processo endotérmico, certo? Beleza, endotérmico. Agora, nesse processo endotérmico, a água cede calor ao corpo ou a água retira calor do corpo? Pensa comigo, se a água está absorvendo calor, de onde está vindo esse calor? Se a água está em contato com o corpo, o calor está vindo do corpo. Então, a água está retirando o calor do corpo da pessoa e absorvendo esse calor para virar vapor. E por que a pessoa sente frio? Porque esta é a sensação, né? É a interpretação que o nosso cérebro faz da perda de calor. É a sensação de frio. Tá? Quando você vai numa cidade que está no inverno lá, fazendo muito frio, e você está sem roupa de frio, o que acontece? Seu corpo começa a perder calor para o ar que está com a temperatura mais baixa. Lembrando que o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então está saindo o calor do seu corpo e indo para o ar. E você sente frio, porque o seu cérebro interpreta essa perda de calor como frio. Tá bom? Então, o que vai acontecer? É um processo endotérmico e a água retira calor do corpo da pessoa para poder evaporar. Ok? Letra B. Ainda na página 19, agora você vai passar para o exercício 16. Ok? Então, exercício 16. Vamos lá. Considere as equações das reações de combustão do metano e do propano. Olha, nesse exercício, nesse momento, eu preciso te dizer, reforçar com você aqui metano e propano. São nomenclaturas da química orgânica, né? Muito embora o metano já foi trabalhado muito no primeiro ano, tá? Então, não tem mistério, metano é o CH4, ok? Metano é o CH4. Muita atenção, porque apesar da gente não ter visto a nomenclatura do propano, o nome metano tem que estar muito bem estabelecido aí na sua cabeça, porque tem relação com as questões ambientais, né? E nós já fizemos muita coisa de estequiometria com metano, tá? Então, metano é o CH4, perfeito? Tá bom. Então, eu tenho as equações aqui de metano e propano, tá? A combustão completa de 44 gramas de metano libera o quê? Tá parecendo com um exercício que a gente fez ali atrás, que tinha uma regrinha de 3, não é? Então, vamos ver aqui. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer, olha isso, é encontrar a massa molar do metano. Aí você já deu uma relembrada na questão anterior lá. Como que eu calculo? Uma vez a massa do carbono, 4 vezes a massa do hidrogênio. Carbono é 12, hidrogênio é 1, então fica 12 mais 4, que dá 16. Ou seja, cada mol de metano pesa 16 gramas. Aproveitando, né, que a gente já está falando disso, eu calculei também a massa molar do propano. Né? Olha, 3 vezes 12, que dá 36, mais 8, que dá 44. Então, 44 gramas por mol é a massa molar do propano. Agora, voltando à pergunta dele, olha, para queimar 44 gramas de metano. Ó, então, vamos pensar aqui, voltando, olha,
Tá vendo que quando não tem nada é o número 1. Isso significa o quê? Significa que queimando 1 mol de CH4 nessa equação balanceada, atenção, queimando 1 mol de CH4 serão liberados 890 kJ de calor. Por que eu digo liberado? Porque tem um sinal negativo aqui no ΔH. Tá bom? Então, queimando 1 mol de CH4, serão liberados 890 kJ de calor. Então, eu posso ir lá, porque, olha, 1 mol de CH4 não é 16 gramas, não pesa 16 gramas. Então, eu estou reescrevendo aqui, ó, 1 mol de CH4, quando queimado, libera 890 kJ. Só que ao invés de escrever 1 mol, eu vou escrever 16 gramas, tá? Então, 16 gramas de CH4, quando queimado, liberam 890 kJ de calor. A pergunta é, queimando 44 gramas de CH4, vai liberar quantos quilojoules? Vai liberar, regrinha de 3, multiplica cruzado, vai liberar 2.447,5 quilojoules. E isso é a quantidade de calor liberada queimando 44 gramas de CH4. Beleza? Agora, e o propano? Vamos lá. Queimando 1 mol de propano, no final das contas, serão liberados 2.220 kJ de calor. A equação está me dizendo isso, né? Aí, gente, olha só, quanto pesa 1 mol de C3H8? Olha aqui, quanto pesa 1 mol de C3H8? 44 gramas. Então, eu posso dizer que se aqui está dizendo que 1 mol de propano libera 2.220 kJ, eu posso dizer que 44 gramas de propano, que é 1 mol, libera 2.220 kJ, certo? Sabendo disso tudo, eu vou para as alternativas. Ó, a mesma quantidade de gás carbônico, ó, a combustão de 44 gramas de metano libera a mesma quantidade de gás carbônico. Gás carbônico é o CO2, né? Que a combustão completa de 1 mol de propano. Vamos pensar aqui. 1 mol de propano libera 3 mols de CO2. Agora, 1 mol de CH4, que é 16 gramas, libera 1 mol de CO2. 16 gramas libera 1 mol de CO2. Para liberar a mesma quantidade, que são 3 mols de CO2 do propano, quando queima 1 mol do propano, eu vou precisar de 3 mols de CH4. E 3 mols de CH4 são 3 vezes 16 gramas. Então, daria 48 gramas. Eu precisaria de 48 gramas de CH4, que são 3 mols, para poder produzir 3 mols de CO2. E eu não tenho 48 gramas. A proposta é 44. Então, a queima de 44 gramas de metano não libera a mesma quantidade de gás carbônico que a combustão de 1 mol de propano. Libera uma quantidade menor. Tá? Letra B. A combustão disso aqui libera mais gás carbônico que na combustão completa de 44 gramas de propano. Olha, 44 gramas de propano, que é 1 mol de propano, 44 gramas de propano libera 2.220 kJ aqui, e além disso libera 3 mols de CO2. Então, como a gente já disse para a letra A, os 44 gramas de metano não são suficientes para liberar nem a mesma quantidade de CO2, muito menos uma quantidade maior. Na verdade, precisaria mais de 48 gramas, e na verdade eu só tenho 44. Tá? Então, libera menos gás carbônico. Letra C. A mesma quantidade de energia, essa combustão aqui, 44 gramas de metano, libera a mesma quantidade de energia que a combustão completa de 44 gramas de propano.
libera a mesma quantidade de energia? Ué, vamos ver aqui. 44 gramas de CH4 libera quanto de energia? 2.447,5. E 44 gramas de propano libera 2.220. Então, na verdade, os 44 gramas de CH4 liberam mais energia do que 44 gramas de propano. Então, está errado, não é a mesma. Libera mais energia que a combustão completa de 1 mol de propano? Sim, libera mais energia. Olha aqui. 44 gramas de CH4 libera quanto de energia? 2.447,5 kJ, que é mais energia do que os 44 gramas de propano, que liberam apenas 2.220 kJ. Certo? Então, letra D. Certinho? Vamos para a próxima. Agora, só mudar de página. A próxima página aí é a página 20. Tá? Você vai pegar o exercício 23. Página 20, exercício 23. Estou esperando. Pegou aí? Página 20, exercício 23. Então tá, olha só. A glicose C6H12O6 é encontrada em vários frutos e pode ser obtida industrialmente pela hidrólise do amido. No organismo, a glicose é oxidada através de um processo metabólico que ocorre nas células por meio de uma série de reações, cuja reação global pode ser representada pela equação seguinte. Está aqui a reação da oxidação da glicose, ou queima da glicose, como você quiser chamar, olha, reage com O2, né? Produzindo CO2 e água. Tá bom. A equação está balanceada, pode conferir. Nesse processo, certa quantidade de energia é fornecida ao organismo, cujo valor pode ser estimado a partir dos dados na tabela abaixo. Certo. Temos aqui um exercício de cálculo de ΔH usando a entalpia de formação. Ok? Então, vamos nessa. Olha só. Ele te deu uma tabela com as entalpias de formação que a gente vai usar. Então, considerando essas informações, o valor da variação de entalpia padrão da reação, qual reação? Essa daqui. ΔH da reação para a oxidação de 1 mol de glicose. Aqui está para 1 mol mesmo, né? Então, vamos ver essa resolução aí. Gente, vocês lembram que a gente, pela videoaula lá, né? O cálculo do ΔH a partir das entalpias de formação é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E aí, olha só, eu tenho que colocar aqui dentro dessas chaves aqui, né, a entalpia dos produtos menos dentro dessas chaves aqui a entalpia dos reagentes, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar na equação e vou ver aqui, ó, quem são os produtos? CO2 e água. Tem 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Então, olha só. 6 vezes a entalpia do CO2 mais 6 vezes a entalpia da água, são os produtos. Menos, quem são os reagentes? 1 mol de glicose, 6 mol de O2. Uma vez a entalpia da glicose mais 6 vezes a entalpia do O2. O H é de entalpia, né? Só jogar os valores, olha, 6 vezes então, a entalpia do CO2. Voltei aqui, menos 394. Então, 6 vezes menos 394, mais 6 vezes a entalpia da água. 6 vezes menos 286. Né? Olha aqui, ó, entalpia da água, menos 286. Menos, uma vez a entalpia da glicose, quanto que é a entalpia da glicose? Menos 1277. Mais 6 vezes a entalpia do O2. Professor, mas como você sabe que a entalpia do O2 é zero se não tem entalpia do O2 na tabela que ele deu? Olha, o exercício não é obrigado a te dar a entalpia de uma substância simples.
Porque a entalpia padrão de formação de uma substância simples é igual a zero. E você tem que saber isso. Então, olha, O2 é uma substância simples. Olha, O2 é uma substância simples e a entalpia padrão é zero. Pronto, só resolver a álgebra e você vai chegar nesse resultado. ΔH é igual a menos 2.803 kJ por mol. Certinho? E você vem e marca. Né? Você vem aqui, vamos marcar letra E. Muito bem. Vamos para o próximo, então. Esse foi tranquilo, hein? Página 21, exercício 6. Dá uma olhada. Um botijão de gás de cozinha contendo butano foi utilizado em um fogão durante um certo tempo, apresentando uma diminuição de massa de 1 kg. O que isso quer dizer? Que gastou 1 kg de gás de cozinha. Tá? Sabendo-se que deu a reação, olha, o butano, né, que está sendo queimado com O2, produzindo CO2 e água, e o ΔH dessa reação é menos 2.900 kJ por mol. Olha, a reação exotérmica, né, libera calor, toda combustão é assim. Né? Ok, então vamos lá. Letra A. Qual a quantidade de calor que foi produzida no fogão devido à combustão do butano? Quanto queimou de butano? Queimou 1 kg, 1.000 gramas, correto? O que essa equação está te dizendo? Que 1 mol de butano, quando queimado, libera 2.900 kJ de calor. Quanto pesa 1 mol de butano? Vamos lá. 1 mol de butano pesa 58 gramas. 4 vezes 12, que dá 48, mais 10, que dá 58. Então, cada mol de butano pesa 58. Então, quando eu digo que 1 mol de butano, quando queimado, libera 2.900 kJ, é a mesma coisa de dizer que 58 gramas de butano, quando queimado, libera 2.900 kJ, certo? Porque cada mol pesa 58. A pergunta da letra A é, queimando 1.000 gramas, né, 1 kg de butano, vai liberar quanto de calor? Multiplicou cruzado, x é igual a 50.000 kJ. Certinho? Vamos para a letra B. Qual o volume a 25 graus Celsius atm de butano consumido? Olha, aqui você vai precisar desses dados. O que a gente diz? O volume molar, professor, o que é volume molar? É o volume ocupado por 1 mol do gás. Volume molar. Então, volume de 1 mol. Qual é o volume de 1 mol ocupado pelo gás nessas condições de 25 graus Celsius atm? 24,5 litros. Tá? Então, inclusive na apostila está 24,51. Tá? Eu coloquei arredondadinho aqui. Aí, então quer dizer que 1 mol de qualquer gás nessas condições ocupa 24,5 litros de volume, né? Sim. Então está aqui, ó, 1 mol de qualquer gás naquelas condições, 24,5 litros. E, então, quanto pesa 1 mol de butano? Pesa 58 gramas. Então, quando eu digo 1 mol ocupa 24,5 litros, é a mesma coisa de dizer 58 gramas de butano ocupa 24,5 litros. A pergunta é, e os 1.000 gramas que foram queimados? Olha só, qual o volume de butano consumido? Eu já sei que foi consumido 1 kg de butano, né? Então, agora a pergunta é, isso representa qual volume nessas condições? Então, olha, se 58 gramas, que é 1 mol, ocupa 24,5 litros, e esses 1.000 gramas de butano ocuparão quanto? X. Multiplicou cruzado, x igual a 422,4 litros. Atenção, 422,4 usando 24,5. Se você usar 24,51, que lá na sua apostila está assim, isso aqui vai dar 422,6. Tá bom? Só uma questão de arredondamento aqui. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Exercício 8 da página 21. Pega aí. Exercício 8, página 21. Achou? Beleza? Então, olha aí. Ó.
quando 0,5 mols de etanol, meio mol de etanol, sofre combustão total sob pressão constante, produzindo CO2 e água gasosos, a energia liberada é 148 kcal. Então, meio mol libera 148 kcal. Na combustão de 3 mols de etanol, nas mesmas condições, a entalpia dos produtos em relação a dos reagentes é... Vamos ver a resolução, olha só. Muito, muito simples. Olha, meio mol de etanol, quando queimado, libera 148 kcal. Foi isso que disse no enunciado. A pergunta é, se queimar 3 mols, vai liberar quantos kcal? Regrinha de 3, multiplicou cruzado, achou que vai liberar 888 kcal. Beleza. 888, né? Aí você volta aqui, olha só. Tem 888 na letra C e na letra E. Mas repare aqui, ó. Olha a pergunta. A entalpia dos produtos em relação a dos reagentes. Será que os produtos têm uma entalpia maior ou menor do que dos reagentes? Tá? Então vamos pensar. A gente está falando de liberação de calor. Olha, meio mol libera 148 kcal, porque é uma combustão do etanol, está liberando, né, 148 kcal. Falou no enunciado isso. Então, 3 mols vai liberar, então a gente está falando de liberação, vai liberar 888 kcal. Vamos lembrar aqui pelo gráfico? Olha, o gráfico aqui, o tempo, né, o curso da reação pela entalpia, né? Então, olha só, você tinha os reagentes, que era o etanol e o O2, eles reagiram e no decorrer da reação, durante a reação, eles liberaram, olha aqui, ó, liberaram, lembra? Liberaram 888 kcal. Então, os reagentes, ao reagir, liberaram energia. Isso faz com que o produto tenha menos energia do que tinham os reagentes. Porque no meio do caminho, na transformação de reagente para produto, no meio do caminho, energia foi liberada. Foi liberado 888 kcal. Então, se eu tinha os reagentes, no meio do caminho eles liberaram energia, o produto formado ele tem menos energia do que existia nos reagentes, tá? Pelo simples fato de que uma boa parte foi liberada, 888 kcal, né? Então, olha só, a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos reagentes. Isso sempre acontece numa reação exotérmica. Olha aqui, ó. Do reagente até o produto, ΔH seta para baixo, ΔH negativo, reação exotérmica, olha, liberação de calor, tá? E em toda reação exotérmica, o reagente tem mais energia do que o produto. Por quê? Porque no meio do caminho libera energia, beleza? Então, ó, a entalpia dos produtos ela é 888 kcal menor. 888 kcal menor em relação a dos reagentes. Perdeu energia no meio do caminho, o produto tem menos energia que o reagente. Beleza? Então vamos para a próxima. Agora mudou de página, em página 22, exercício 18. Pega aí. Olha só. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. Entalpia de formação, entalpia de formação. Já estou imaginando, porque se ele está dizendo entalpia de formação, ele deve estar querendo que calcule o ΔH usando as entalpias de formação, né? Então, olha só, com essas informações, pode-se calcular a variação da entalpia da reação representada por... Olha a reação, está aqui, essa reação é aquela que ele quer calcular o ΔH, certo? Então, esta é a reação, esses são os valores dados de entalpia de formação, quer saber o ΔH. Entalpia dos produtos menos entalpia dos
reagentes. Olha lá, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, vamos lá. Quem são os produtos? Produtos 3Mg e 1Al2O3. Então, olha aqui, ó, 3 vezes a entalpia do Mg mais 1 vez a entalpia do Al2O3. Esses são os produtos. Menos, aqui dentro estão os reagentes, né? Então, quem são os reagentes? 3MgO e 2Al. Então, 3 vezes a entalpia do MgO mais 2 vezes a entalpia do Al. Vamos lá. 3 vezes a entalpia do Mg. Mas qual que é a entalpia do Mg? Mg é substância simples, gente. Nem tem lá. Ele deu aqui entalpia de formação do Mg? Não deu. Por que não deu? Porque a entalpia de formação de substância simples é zero. Então, 3 vezes a entalpia do Mg, zero. 1 vez a entalpia do Al2O3. Quanto vale a entalpia do Al2O3? Ele deu, ó, Al2O3, menos 1670. Então, 1 vez menos 1670, que deu menos 1670. Menos 3 vezes a entalpia do MgO. Quanto vale a entalpia do MgO? Ó, a entalpia do MgO, menos 604. Então, 3 vezes a entalpia do MgO. Deu 3 vezes menos 604. Mais 2 vezes a entalpia do Al. Al é substância simples, gente. Entalpia zero. Então, olha aqui, ó, mais zero. Beleza. Resolveu essa álgebra aqui, ΔH mais 142 kJ. Não tem segredo. Beleza? Então, você vem aqui, mais 142 kJ. Tudo tranquilo? Dominado? Agora vem um exercício extra. Esse exercício ele não tem na sua apostila, tá? Não consta esse exercício, exatamente esse aí, na sua apostila impressa, mas eu achei interessante aqui, de uma lista de exercícios que eu tinha aqui, achei interessante colocar para a gente ver um jeitinho diferente de analisar as coisas, tá bom? Então, vamos aqui ver o que está acontecendo. Olha só. Considere o diagrama de entalpia abaixo. Aqui é um diagrama de entalpia, beleza? Vamos ler esse diagrama comigo. Olha só. Você tem aqui substâncias em 4 andares ou 4 patamares diferentes. Olha, 1, 2, 3, 4. Beleza. Quem são esses aqui? H2 gasoso mais O2 gasoso. Quem que é esse aqui? Água gasosa, que é diferente de água líquida, que é diferente de água sólida. Tá bom? Então, a pergunta é: assinale a opção que contém a equação termoquímica correta. Olha isso aqui. Letra A. A reação é H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, que é esse andar, é o reagente da sua reação. Setinha, aqui vem o produto. Quem é o produto? Água gasosa. Então, a sua reação, representada na letra A, é essa seta bem aqui, ó. A seta parte dos reagentes e chega no produto. Então, aqui estão os reagentes, aqui está o produto, de acordo com essa equação, letra A. Beleza? Está dizendo que o ΔH dela é mais 242 kJ. Será que é verdade isso? Aqui estão as resoluções, tá, gente? Então, aqui, vamos mudar aqui. Aqui eu tenho as resoluções. Ok? Então tá. Olha só, você já está sabendo que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Nessa reação aqui, quem é o produto? H2O gasoso. Então, qual é o valor da entalpia do produto H2O gasoso? Menos 242. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 242
menos 242, que é a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Quem é o reagente nessa letra A? H2 mais meio de O2. Qual é a entalpia desse reagente? 0. Então, produto menos reagente. Deu quanto? Menos 242 kJ. Então, a letra A está errada, porque está dizendo mais 242. Beleza? Letra B. Água líquida virando água gasosa. Então, quem que é o reagente? Água líquida. Quem que é o produto? Água gasosa. Tá? Então, se eu fosse representar essa reação com uma seta, eu representaria ela bem assim, ó, partindo do reagente água líquida, chegando no produto água gasosa. Tá? E aí, essa seria a seta. Bom, não precisaria nem fazer conta, só da seta estar virada para cima já indica que é uma reação endotérmica, o ΔH tem que dar positivo, tá? E aqui na alternativa eles citam ΔH negativo, então tá errado, tá? Mas se você quiser fazer a conta para saber o valor, produto menos reagente. Quem é o produto? Água gasosa, quanto vale? Menos 242, olha aqui, ó, produto menos... Quem é o reagente? Água líquida, menos 283. Então, menos 283, que é o reagente. Fazendo essa conta, deu mais 41. Beleza? Está errado também, porque aqui está menos 41. Letra C. H2O líquida virando H2 mais meio de O2. Então, se eu fosse representar essa reação C, eu iria representar com a seguinte seta. Olha, água líquida chegando em H2 mais O2. Cadê a água líquida? Está aqui. Saindo da água líquida, que é o reagente, chegando em H2 mais O2. Correto? Essa seta verde, bonita, linda, que você está vendo aqui, seria a seta que representa a reação. Sai do reagente, água líquida, e chega no produto H2 mais O2. Bom, se a seta está para cima, o ΔH tem que ser positivo. E aí eu já fico feliz porque eu estou vendo um positivo aqui na letra C. Só que eu preciso fazer a conta. Então vamos lá. Produto, entalpia do produto. Quem que é o produto dessa reação da letra C? H2 mais O2. Esse é o produto. Entalpia do produto, que é 0, está aqui, ó, 0, menos entalpia do reagente, que é água líquida. Quanto que é? Menos 283. Então, 0 menos 283. Deu quanto? Mais 283. E eu chego aqui e vejo que está certo e fico muito feliz. É ou não é? Então, é letra C. Vou marcar aqui a letra C de vermelho. Ok, letra C, muito bem. Então, eu coloquei aqui D e E também para a gente analisar e ver o que está errado. Ó, H2O gasoso virando H2 mais meio de O2, dando 0. Então, vamos pensar aqui, eu vou representar com a seta azul escuro. Ó, H2 gasoso é o reagente. H2 gasoso chegando, H2O gasoso, perdão, chegando em H2 mais O2. H2O gasoso chegando em H2 mais O2, certo? Essa seta representaria essa reação. Seta para cima tem que dar ΔH positivo, e aqui ele está dizendo que é 0, está errado, né? Mas vamos calcular para ver quanto que dá. É produto menos, ó, deixa eu mudar aqui para ficar mais visível. Produto menos reagente. Quem que é o produto dessa reação? H2 mais O2. Então, quanto que vale? 0. 0, produto menos. Quem que é o reagente? Reagente é água gasosa. Quanto vale a água gasosa? Menos 242. Então, 0 menos 242 vai dar mais 242, certo? Então, está errado que é 0. Letra E, H2 gasoso
mais meio de O2 dando H2O líquido. Então deixa eu ver, H2 mais meio de O2 dando H2O líquido. Então é essa seta do meio aqui, ó, H2 mais meio de O2 chegando em H2O líquido, tá? E aí, se a seta é para baixo, o ΔH tem que dar negativo, é ou não é? E aqui ele está dando positivo, então já significa que está errado. Mas vamos calcular, olha só, produto menos reagente. Quem que é o produto? Água líquida. Então o produto é água líquida. Quanto vale a água líquida? Menos 283. Está aqui, ó, menos 283 menos o reagente. Quem que é o reagente? H2 mais O2. Quanto que vale H2 mais O2? Zero. Então, menos 0 deu menos 283, certo? Então, letra C mesmo, ok? Gente, foi isso. Peguem os demais exercícios para fazer. Se ficou alguma dúvida nesses exercícios ou nos outros que eu sugeri que fossem feitos, só mandar um e-mail aqui, arthur.que@pvix.com.br, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, pode ficar à vontade, estude bastante, lembrando que essa matéria aí, Termoquímica 1, né, com esses exercícios e os demais que foram solicitados na videoaula de Termoquímica 1, constituem a matéria do simulado online, hein? Atenção! Então, sucesso total aí nos estudos, um grande abraço, qualquer coisa manda um e-mail. Tchau, tchau!